Olha, tempos atrás fiz um vídeo falando que eu estava muito otimista com a Bolsa de Valores. Parecia uma loucura naquela época, a Bolsa 100 mil pontos, muito pessimismo no ar. E mesmo tendo subido um pouco de lá para cá, e mesmo tendo aparecido vários outros desafios aí no radar, eu sigo muito otimista com a Bolsa. Sei que parece loucura, mas nesse vídeo eu vou te explicar por quê. E também vou te mostrar algumas coisas que eu acredito que poucos te mostram. Mas antes, comenta aqui, você está otimista com a Bolsa? O que você espera para ela no longo prazo? Então vamos lá, antes de tudo, contexto. Eu quero te passar aqui o contexto por trás das variações recentes da Bolsa. O contexto por trás do que levou a Bolsa dos 76 mil pontos aos mais de 100 mil pontos ali entre 2018 e 2019, que fez depois a Bolsa bater 130 mil pontos em 2021 e agora fez ela andar de lado, né, oscilando entre 100 e 120 mil pontos já há tempos. A começar pelos 130 mil pontos, né, que a Bolsa bateu ali cerca de 2 anos atrás, uma onda de otimismo prevendo o fim da pandemia. Aquele otimismo lá foi para o preço dos ativos de renda variável, não só do Brasil, como do mundo inteiro. E lá a Bolsa batia novas máximas históricas até chegar aos 130 mil pontos. Isso foi muito puxado por estímulos que vários governos fizeram para a economia, né, dinheiro injetado na economia, que inclusive refletiu em outros ativos. Várias classes de ativos subiam muito na época, inclusive ali criptomoedas. E a partir dali, a partir dos 130 mil pontos, as coisas foram piorando, seja no cenário global, seja no cenário interno. E em alguns diferentes momentos parecia que a Bolsa, enfim, tinha batido tal fundo do poço e que teria espaço para, a partir de então, voltar a subir e criar novas máximas, que ainda não aconteceu. E desses vários momentos de notícias ruins que contribuíram, né, para a Bolsa sair dos 130 aos 100 mil pontos, depois ficar nesse marasmo, o que a gente teve? A gente teve, primeiro, incerteza sobre a parte fiscal, que já vem desde o ano passado, né, e passa aí por tentativas do governo anterior de driblar as regras do teto de gasto, passa também pelos calotes feitos para aliviar o fluxo de caixa, e culmina aí num novo governo que primeiro acabou com o teto de gasto, aumentando o medo de todo mundo que o que estava por vir seria uma gastança muito grande, até foi um pouco amenizado com o arcabouço fiscal, que eu já vou explicar em breve, mas também passa por vários problemas de nível global, como aumentos na taxa de juros na Europa, nos Estados Unidos, o início aí de um papo sobre uma recessão, e enfim, né, também passa por problemas políticos, seja no ano passado, na famosa volatilidade eleitoral, e ano de eleição tem um problema por si só, que o governo que está no poder geralmente gasta mais dinheiro para tentar financiar uma reeleição ou a eleição de um sucessor, e o governo que tenta vencer as eleições como oposição geralmente promete mundos e fundos, e enfim, né, esse ano de 2023 começou, é uma loucura, queda, sinalizando aí maus sinais do novo governo, e ainda passou por vários outros capítulos, né, como a crise das Americanas, depois a crise de crédito, depois teve a quebra do Silicon Valley Bank também, que causou um zoom ali a nível mundo. Para depois de tudo isso, ainda nesse ano a Bolsa ter saído de menos de 100 mil pontos para o patamar atual, refletindo um menor pessimismo do que antes, seja pela perspectiva do arcabouço fiscal cumprir um papel similar ao teto de gastos, seja pela perspectiva de reforma tributária, seja pela perspectiva de quedas novas na taxa de juros. Tudo isso aí que fez a Bolsa voltar para o patamar de 115, 120 mil pontos em que ela está hoje. Mas nesse meio de caminho, muitos investidores fizeram vários erros, muitos investidores perderam muito dinheiro, talvez você tenha perdido muito dinheiro, e muitos não conseguem entender, em meio a tanta incerteza, como pode ter alguém otimista. E justamente isso que eu quero explicar aqui. Antes disso, tá? Não importa se você é pessimista ou otimista, não importa se você vendeu ou comprou, importa que se você pretende ser um investidor da Bolsa por longo prazo, você precisa saber o que está fazendo, e se você quer saber o que está fazendo, você precisa ter acesso ao nosso guia completo de investimentos em ações, um e-book completíssimo, né? Poderia ser um livro aí que eu escrevi recentemente, que eu falo sobre retorno, eu falo sobre como é que foi a Bolsa no passado, falo sobre como você teria acumulado patrimônio investindo bem no passado, falo também sobre risco, pode acessar ele de forma gratuita apertando nesse botão aqui. Dito isso, aí sim, né? Pegando as histórias que eu acabei de te contar, de altos e baixos, notícias ruins, notícias boas, volatilidade eleitoral, volatilidade fiscal, volatilidade global, e soma tudo isso ao fato da Bolsa estar andando de lado já desde 2021, na verdade desde 2019, né, quando ela estava no mesmo patamar que ela está agora, e a gente tem decisões tomadas como a do João, né, que aí por volta de março, esse comentário aí foi printado há mais tempo, disse que foi seduzido pelo retorno da renda fixa, ou como ainda o ações e reações, que vendeu tudo para fazer o L.
ou o Manassés, que falou que zerou a posição dele. E o fato é isso, né? O investidor brasileiro, na média, vendeu muito o mercado, né? Se desfez de suas ações, de seus fundos de ações aí nos últimos anos. Se você for ver, nos fundos de ações, houve 27 bilhões de reais de resgates em 2022 e 38 bilhões de resgates já em 2023. Em fundos multimercados, que são também mais arrojados, tem participação em renda variável, também teve muito resgate em 2022 e muito resgate em 2023. E mesmo para quem não investe em fundos, né, para o investidor que investe direto em ações, a relevância do investidor pessoa física está caindo, né? Ela chegou a 20% em 2020, ali 2021, e já caiu aí para baixo de 16%. E os investidores, infelizmente, na média, eles sempre agiram assim, né? Assim como vendendo em períodos ruins, como esses anos recentes, e comprando em momentos bons, como os investidores ali compraram muito em 17, 18 e 19. Inclusive, existe um nome para esse fenômeno que é Behavior Gap, que é o que explica porque, na média, um investimento tem um resultado melhor do que os investidores desse investimento. Como assim, Ramiro? Nós aqui do Clube do Valor fizemos um estudo olhando para um fundo de ações do Itaú Private Multi-Ações, cuja evolução do fundo aí é a linha laranja, e os resgates e aportes de novos investidores são essas linhas cinzas, né? Quando para cima são aportes, quando para baixo são resgates. E você pode ver que quando o fundo sobe, as pessoas compram, quando o fundo cai, as pessoas vendem. O que fez com que esse fundo, mesmo rendendo quase 10% ao ano, tivesse seus investidores, na média, vendo seu patrimônio render apenas 0,4% ao ano. Então, o que está rolando? A maioria dos investidores está vendendo ações. E mesmo a alta que a gente viu ali, dos 97 mil pontos até os 115, 117, 118, uma alta ali de 19% mais ou menos, ela não é nada perto do potencial da bolsa. E você pode pensar, poxa, Ramiro, mas como é que você está otimista com um cenário tão incerto? O fato é que sim, o cenário está incerto. E isso contribui para o meu otimismo. Geralmente, com o cenário incerto, a bolsa fica mais barata. E o fato é que, se você é investidor de longo prazo, você precisa se acostumar com a incerteza, que ela sempre vai existir. Existe hoje, existiu 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, inclusive, né, quando se falava que o Brasil poderia virar uma Venezuela. E o fato é que quanto mais incerteza está no radar, mais a bolsa está barata. Pega ali o período daquela reportagem que eu acabei de te mostrar. Naquela época, a bolsa estava com índice preço por lucro muito baixo. Depois pega a crise de 2008, fez com que a bolsa tivesse com preço por lucro muito baixo também. Pega o período atual, toda essa história que eu te contei desde meados de 21 até aqui, a bolsa está com índice preço por lucro muito, mas muito baixo. E mesmo tendo subido uns 20%, e esse índice preço por lucro tendo ido para patamar de 6 vezes, né, saindo ali de 4 vezes mais ou menos, quando eu postei meu último vídeo falando que a bolsa estava muito barata, o fato é que na média ela está muito mais barata do que no passado. Foram raros os períodos do passado que ela teve tão barata quanto hoje, porque foram raros os períodos com tanta incerteza. E o cara que investiu em ações baratas no passado, quando a bolsa estava barata, ele teve um retorno muito bom. 2003, 2008, 2020, em picos para baixo do índice preço por lucro da bolsa, né, nesses 3 períodos aqui que eu passei a tela do meu mouse, viu boas janelas de oportunidade para o investidor de longo prazo. E um ponto importante aqui, tá? O que eu tô fazendo não é necessariamente comprar bolsa. Aliás, seria leviano da minha parte vir aqui e falar, mas compra tudo em bolsa, é hora de encher o carrinho, vender tudo de renda fixa e comprar só a bolsa. Não, não é assim que a gente pensa, não é assim que eu tomo decisões de investimentos. O que eu tô fazendo é um negócio chamado rebalanceamento, que para você entender, te liga só. Rebalanceamento é uma estratégia que funciona com quem segue a estratégia de alocação de ativos, que é a estratégia que eu sigo, que eu aplico aqui na vida de todos os meus clientes de Wealth. Tá? Que consiste basicamente em você desenhar uma alocação ideal de ativos, uma carteira ideal de investimentos, exemplo aqui, metade renda fixa e metade renda variável, e de tempos em tempos, olhar para a tua carteira, ver como é que ficou a proporção dela nova com as variações do mercado e usar seus novos aportes para comprar aquilo que está com uma proporção menor. Em outras palavras, ela consiste em você entender qual a melhor carteira para ti, de acordo com as tuas características, com a tua tolerância ao risco, com o teu objetivo de retorno, e a partir daí, só fazer um trabalho de manutenção, buscando comprar o que está com peso inferior ao alvo e eventualmente vender o que está com peso superior ao alvo. E essa estratégia nos fez aqui para os nossos clientes de Wealth manter ações brasileiras, inclusive comprar nas crises. A gente comprou muita ação na crise de 2020, a gente comprou bastante ação ao longo de todo o ano passado, ano eleitoral, com muita volatilidade, com bolsa indo mal. Agora, mais recentemente, com essa pernada de 20% de alta, a gente vendeu um pouquinho
caminho, seguindo a estratégia do rebalanceamento, e basicamente é esse trabalho que a gente faz. Que, inclusive, você pode conhecer dando um primeiro passo, participando de uma sessão de análise de carteira, que é uma sessão gratuita, em que a gente basicamente entende como você está investindo, né? Você nos manda as suas posições, aí a gente estuda essas posições, a gente entende pontos bons e também pontos passíveis aí de melhoria, quanta taxa você está pagando, e a partir daí a gente faz uma sugestão de investimentos com base em estratégia. Sem esconder nada, se a gente achar que a gente consegue te ajudar a investir melhor, a gente faz uma proposta de trabalho contigo. Se você quiser ter acesso à sessão de análise de carteira, ela é gratuita para quem tem um patrimônio superior a 500 mil reais, que tem 500 mil, 1 milhão, 2, 10 milhões, pode ter essa sessão gratuita, porque esse é o perfil do nosso cliente, né? De que a gente consegue atender bem no serviço de wealth e gerar um resultado bom que você vai gostar, que todo mundo vai sair ganhando. Você tem menos de 500 mil, já vou te dar o próximo passo para a gente continuar te ajudando. Mas antes, por que eu tô tão otimista? Então, se eu até revelei que com essa alta de 20% eu te vendei um pouquinho de ações. Eu tô otimista porque eu tô sempre otimista com a bolsa. A bolsa tende, no longo prazo, a ir melhor que a maioria das classes de ativo. E para mim, quem tá jogando o jogo de longo prazo tem que ter uma participação em bolsa, seja de 10%, 20% ou 30%, mas tem que ter um peso em bolsa na carteira. Não tem que sair geralmente no momento de entrar. E quem pensa, Miro, mas a bolsa perde do CDI. Eu vi lá no gráfico longo, o CDI rende mais que a bolsa. É mentira, tá? O Ibovespa, sim, ele perde desde o plano real, mas a bolsa não. Ninguém te conta, por exemplo, que o Ibovespa tinha regras de composição até 2013 que eram bem bizarras, né, que fizeram com que a Telebrás tivesse aí 42% de peso no Ibovespa no final dos anos 90, que fizeram com que a OGX tivesse um peso muito grande no Ibovespa, e essas regras, elas mudaram em 2014, e o Ibovespa ficou praticamente idêntico a outro índice chamado de IBRX. E adivinha? O IBRX, ele vence o CDI no longo prazo. E quando eu falo que o Ibovespa ficou praticamente idêntico ao IBRX, se eu comparar só o Ibovespa com o IBRX, desde a mudança aí das regras de composição do Ibovespa, pode ver que eles andam praticamente colados. Mas enfim, é por isso que eu tô otimista. E mesmo se você olhar para uma janela mais antiga, e aqui eu peguei um gráfico do Clube dos Poupadores, do Ibovespa dolarizado, você vê que o resultado foi muito bom, mesmo passando por ditadura militar, passando por hiperinflação, por tudo, o Ibovespa em dólares, ele foi muito bom no longo prazo. Então o que fazer aqui é não vender bolsa, não acabar com a sua posição por causa das notícias. E sim, sendo investidor de longo prazo, definir uma alocação de ativos clara e ter um peso em bolsa. 10, 15, 20, 30%, aí depende da tua tolerância ao risco. E se você for fazer isso, for ter um peso em bolsa, você precisa ler esse guia aqui completo sobre a Bolsa de Valores. Vou deixar o link como segundo link na descrição. Primeiro é a sessão de análise de carteira. E para todos aqueles que não estão aptos à análise de carteira, eu estou aqui todos os dias trazendo novos conteúdos. E aqui eu vou deixar um vídeo super completo sobre como montar uma carteira diversificada de investimentos. Muito complementar a esse, você vai curtir muito. Um grande abraço e até mais.